Vamos lá para a nossa nona aula de redação. Então, hoje eu trouxe aqui um tema que é muito comentado, muito discutido, enfim, né? Na escola, principalmente, né? A gente tem que tomar muito cuidado, conversar muito com as crianças o tempo todo sobre isso, porque faz um tempo, né, que se tornou crime. E como criança não pode ser presa, nem responder processo, nada, os pais são responsabilizados por isso. E por quê? Porque o bullying, né, como a gente sabe, né, é uma palavra estrangeira, mas se a gente for definir na nossa língua, seria perturbação. Perturbação das emoções, sabe? A pessoa colocar apelido, a pessoa bater, ameaçar, né? Xingar, tomar as coisas, né? Tem gente que vai pra escola, o colega fala, se você não me der sua merenda que tá na sua mochila aí, eu vou fazer, eu vou acontecer, e se você contar pra alguém, na manhã vai apanhar mais ainda. Muitas crianças têm trauma de ir pra escola por causa disso. Quando eu era criança, eu apanhava bastante na escola, mas eu não falava nada, não. Ficava quietinha para não apanhar mais. E era xingada de macaca, né? Agora, hoje em dia, se acontecer isso, as pessoas são responsabilizadas judicialmente. Então, vamos para o nosso tema aqui. O tema é bullying. E é um tema muito amplo. Então, se você quiser escrever um texto, é só você lembrar de situações. Por exemplo, olha, faz um tempo que o bullying se tornou crime. Isso porque pode causar mortes até. Quantas pessoas suicidam por não suportar certas atitudes de colegas no ambiente escolar ou no ambiente de trabalho? Até no ambiente de trabalho, né? Às vezes as pessoas sofrem no trabalho, costumam dizer que é assédio moral. Agora, para você poder preencher essas linhas aí com esse assunto de bullying, é só você lembrar da sua própria vida escolar. Tenta lembrar de algumas coisas que aconteceram com você, ou com alguém que você conheceu, alguém da sua família, ou algum colega, ou até mesmo você fez bullying com alguém, que antigamente não tinha tanta repercussão como agora. E por que está tendo? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente sofre bullying na escola e depois vai lá e mata um monte de gente. Aqui no Brasil, por exemplo, eu soube de um caso, né, eu coloquei aqui, de um rapaz que matou 12 pessoas numa escola em Realengo, né, que foi aquele Wellington, que ele estudou na escola, sofreu bullying, e depois ele voltou quando ficou adulto e matou pessoas que não tinham nada a ver com aquilo ali. E aí, a partir dessa ideia aqui, que a gente está conversando para você escrever o seu texto, outras ideias virão. Você pode, a partir daqui, colocar o que a escola pode fazer para evitar que aconteça o bullying, ou se já esteja acontecendo, o que ela pode fazer para parar de acontecer. Tudo vem da conversa, do esclarecimento. Eu sempre conversei muito com os meus alunos, principalmente em escola de comunidade, que, olha, você não sabe quem é o pai de quem. Se você colocar apelido no colega e ele não gostar, para de chamar ele daquilo ali. Você não sabe quem é o pai dele. E se o pai dele vier aqui e quiser resolver com o seu pai, você vai querer dois pais brigando um com o outro, rolando no chão, um dando tiro, outro dando uma facada? Você vai gostar de uma coisa dessa acontecer com alguém da sua família por causa de um apelido? Chamar o colega de orelhudo, de narigudo? Né? Agora, o principal aqui é o seguinte, é que você precisa escrever respeitando o limite de linhas. Você não pode escrever menos da metade, né? Ou seja, se pediram 30 linhas, você não pode escrever 14, você não pode escrever menos da metade, e também você não pode ultrapassar aquele limite que eles deram ali. Se for 30 linhas, não pode escrever 31. Tá? Porque a professora Ambrosia não aguenta corrigir uma prova de 200 linhas. Então, respeitar o limite de linhas, né? Colocar aspas quando colocar, por exemplo, bullying é uma palavra estrangeira.
Então, você tem que colocar aspas quando se referir a essa palavra. Porque ela é uma palavra que nós usamos muito, mas ela não faz parte da norma culta da língua portuguesa. Entendeu? Ela pode estar até muito inserida no nosso vocabulário, no dia a dia, mas ela não pertence à nossa língua, né? E aí, soube de um cara que matou 12 pessoas numa escola em Realengo por causa de bullying. Tá, e aí? O que a escola pode fazer? E aí você desenvolver uma ideia com calma. O que você faria se fosse... Imagine-se um diretor de escola. O que você faria? Se fosse o caso de defender os seus alunos de uma coisa tão perigosa como o bullying. E aí, recapitulando, né? Recapitulando gostar de ler. Quanto mais você ler, mais você vai aprender a escrever bem. Melhorar a letra, porque a coitada da professora Ambrosia não pode ficar corrigindo garrancho. Ela joga tudo na caixa de descarte. Quem foi meu aluno vai se lembrar disso, que eu falava. Cuidado para a sua redação não cair na caixa de descarte da professora Ambrosia. E respeitar o número de linhas, né? Não pode escrever nem mais e nem menos. Colocar aspas nas gírias, nos estrangeirismos, tá? Nas expressões que não fazem parte da nossa língua portuguesa, que são palavras emprestadas por outras línguas, tá bom? E escrever frase após frase. Pensa numa frase e escreve, lá no rascunho. Pensa numa frase e escreve. Se você não escrever ela logo, quando ela vem aqui, ela foge. Então, assim que você pensar qualquer coisa sobre bullying, você coloca no papel e deixa lá. Aí daqui a pouco vem outra frase. Eu lembrei do rapaz que aconteceu isso, ele era chamado de orelhudo, aí ele deu um soco nos dentes do colega. Escreve lá. Depois você vai fazer, sabe o quê? Acho que tiver umas 10 frases assim. Você vai ordenar aquelas frases. Você vai ordenar. Você vai ler todas aquelas frases que estão lá no rascunho e você vai ordenar o assunto até chegar na conclusão. Porque você tem que ter o começo, o meio e o fim da redação. Tá? Não pode esquecer de respeitar o parágrafo, tá? Que é essa distância aqui, ó, que a gente precisa dar. Tem que ter no mínimo uns 5 parágrafos. Tem gente que faz com 3. Você só não pode escrever menos da metade das linhas que foram pedidas. Senão você vai ser eliminado. Tá bem?